Glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui com muita alegria, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, irmã. Para agradecer a esse nosso Deus maravilhoso, por mais um ano que já passamos, por mais uma luta que vencemos, o Senhor até aqui nos sustentou. Deus abençoe a você que está nos ouvindo também pela live, no qual o Senhor despertou a ti para parar um pouquinho ao seu tempo, aos seus afazeres, não para assistir o culto, que é dado o nome como mulher, mas o culto não é das mulheres, o culto é para Deus, a honra é de Deus, toda a majestade é para Ele. A única coisa que fazemos é que é dirigido por mulher, mas toda a honra e toda a glória continua e sempre vai ser do nosso Deus. Que o Senhor possa também grandemente falar com você que nos assiste nesta manhã, ao nosso início do nosso culto deste ano. Há um ano que a gente faz muitas reflexões de muitas coisas, mas glória a Deus, porque chegamos até aqui. Glória a Deus que não desistimos pelo caminho. Glória a Deus que não olhamos para a direita e para a esquerda em relação à quantidade. Embora hoje também presencial estamos em poucas irmãs, mas sabemos que a presença de Deus ela é neste lugar. Quando entramos, eu pelo menos já senti mais uma vez a glória de Deus. Ao cantar os hinos, mais uma vez o Senhor fala ao meu coração, e eu tenho certeza que falou ao seu coração. Você não estar presente aqui não quer dizer que você não está sentindo a presença de Deus. Não é nós que sentimos a Ele ou nós que buscamos a Ele. Ele que está o tempo todo nos esperando aonde a gente está. Amém? Estou feliz, muito feliz por estar aqui. Muito contente por mais uma vez estarmos na presença, podendo rever os irmãos, falar com os irmãos, adorar a Deus. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. A presença das irmãs, que ainda, nem a irmã Mara falou, algumas irmãs que não tiveram, estão presenciando a nós aqui também pela primeira vez, é de muita alegria saber, porque existe dentro de nós, como mulher, eu sempre falo isso, a nossa determinação. Que mulher é assim, né? Quando determina que quer alguma coisa, pega e faz e ponto. Mas não estou criticando nada em relação a quem não está presente. O que eu quero dizer é que quando realmente nós colocamos algo em nosso coração, seja ela qual for, e nós se dedicarmos a isso, nós conseguimos o nosso objetivo. Amém? Louvado seja Deus por essa manhã. Grande é o nosso Deus, aleluia. Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Lucas. As irmãs aqui que puderem ficar em pé, fiquem em pé para que a gente possa ler a palavra de Deus nessa manhã. Que se encontra em Lucas, no capítulo 8, no verso 22. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja a presença de Deus neste lugar. Obrigada, Senhor, pela sua presença, pelo seu abraço espiritual nessa manhã sobre as nossas vidas. Tudo certo? Amém? A palavra de Deus nessa manhã diz ao nosso coração da seguinte forma: Jesus acalma uma tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu.
E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e se fez bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Até aqui. Em nome do Senhor Jesus, podei-vos assentar. Aleluia, Jesus. Glória ao seu nome. Passagem linda, passagem maravilhosa. Resumindo essa mensagem, que muitos já conhecem. Estava ali Jesus, num dia como outro da sua missão na terra, e entrou no barco e chamou os seus discípulos, como diz a palavra, os seus 12 discípulos entraram com ele. E ao entrar nesse barco, Jesus fala assim: vamos para outra banda. E assim foi feito. Entrou todos, Jesus deu a orientação e eles assim fizeram. E aí, navegando esse mar até a trajetória, eu não sei a distância de um lado para o outro desse lago, a palavra diz que houve ali uma tempestade. Uma tempestade não é uma chuvinha, não é uma garoa, é algo forte, provavelmente tão forte que diz a palavra também que entrou água no barco, estava enchendo o barco de água. E aí, com toda essa situação dentro desse barco, Jesus estava dormindo. A palavra fala que ele adormeceu, no 23 conta justamente isso. E ele dormindo, e os seus discípulos já desesperados, vai até ele, chama ele, ele acorda. A palavra diz também que não mostra para nós como ele acalmou o mar. Não fala se ele levantou a mão, se ele deu a ordem para vento, ou se ele deu um estalar de dedo, ou se ele só levantou a mão. Não fala. Só fala que ele cessou o mar. Aí o 25 é um pouco mais forte, o verso. Porque depois que Jesus fez toda esta situação apaziguar, Jesus pergunta assim para eles: aonde está a sua fé? Aonde está a vossa fé? A situação está difícil aí? Muita tribulação, muita prova, está doendo, está fora do controle, está entrando água para tudo que é lado, não está? E quantas pessoas estão nesse barco? Junto com você. Eu tenho certeza de uma coisa: Jesus está. Ele nunca deixou de estar nesse barco com você. Mas eu não vejo nada acontecer. Mas eu não percebo mudança. Parece que eu oro, mas nada acontece. Eu tento buscar alguma solução, mas também nada acontece. Jesus estava naquele barco dormindo. Os discípulos mal conheciam Jesus, mal sabia quem era Jesus. E aí, naquele momento de desespero, acordar alguém não se acorda tão manso, provavelmente se acorda gritando, já numa situação que estavam ali. Imagino eu que eles devem ter chamado o Senhor e sacudido Jesus naquele momento de uma forma bem brusca, para que ele acordasse, como se ele não soubesse do que estava acontecendo do lado de fora. Você acha que Jesus não sabe o que está acontecendo na sua vida?
Você acha que esse barquinho ou essa prova, Jesus não está com você? A mensagem, ela é simples, bem simples, porém muito difícil. Por quê? Porque Jesus pergunta assim: aonde está a sua fé? A palavra de Deus fala na Bíblia também que você pode ter a fé do tamanho de uma mostarda, de um grão, e você pode dizer para o monte, para um lado e para o outro, e ele pode te obedecer. O grão de uma mostarda é tão pequenininho que não tem nenhum aqui que eu possa mostrar, e mesmo se eu tentasse mostrar para vocês o tamanho na minha mão, vocês não iriam conseguir enxergar de tão pequeno que é. A fé, ela não é a questão de ser pesada, não é uma questão de peso ou de quantidade. Pelo menos eu entendo quando Deus fala isso para nós, porque para Ele comparar a fé com um grão de mostarda e dizer que você pode transportar um monte de um lado para o outro, aí eu pergunto para você, o que você está passando é maior que uma montanha? O que você está passando ou o que você precisa é maior que o seu Deus? É maior que Jesus que já está do seu lado? Só que você que não está percebendo. Só que é você que muitas das vezes está acordando o mestre, está chamando por ele, só que ele também já está fazendo a parte que ele convém a fazer, só que você também ainda nem está enxergando. Porque a palavra, quando fala aqui que Jesus acalmou a tempestade, não fala que Deus falou alguma coisa. Para a tempestade, acalma a tempestade. Deus não fala, não explica para nós de que forma que Ele fez. Na sua vida ou no que você precisa, Deus também já está agindo, só que você não está percebendo. Aonde está a sua fé? Se você está ouvindo ou se você já presenciou alguma coisa na sua vida, que eu tenho certeza que já presenciou, tenho certeza disso, que Deus já fez algo na sua vida. E se você está assistindo, ou se você está aqui presente, é porque você acredita em Jesus. E aí eu pergunto para você assim, você já viu Ele? Você já teve face a face com Ele? Então como é que você acredita? Como é que você sabe? Porque você tem fé. Porque você já tem essa fé. E essa fé que você acredita num Jesus que morreu por você, que vive hoje e que luta com você por ser um advogado dos advogados sobre a sua causa, não está na hora de você acreditar mais nesse advogado? Não está na hora de você deixar o advogado agir por você da forma que realmente precisa ser feito? A história conta, e nós lemos, que chegaram do outro lado, porque Jesus acalmou a tempestade. Jesus repreende os discípulos, está perguntando para ele aonde está a sua fé. No verso 25, eu não vejo nenhum dos discípulos dizendo para Jesus aonde estava a fé deles. No 25, eu vejo aqui eles adorando e exaltando a Deus, dizendo que Ele é tremendo, dizendo aqui que eles se maravilharam-se ao ver o que Deus fez, dizendo isso um para os outros, dizendo assim, quem é este? Quem é esse homem? Que tem o poder com a natureza de mandar e desmandar e elas obedecerem. No início que eu falei, eles realmente não tinham ainda todo o conhecimento de quem era Jesus. Eu tenho certeza que eles estavam ainda em ensinamento. E Jesus, em cada oportunidade que passava com eles ali, na trajetória das missões de Jesus em terra, ele mostrava por A mais B aos seus discípulos qual que era a obra, qual era a finalidade dele na terra e o que eles tinham que fazer para continuar essa obra até que um dia ele voltasse novamente aqui. Sabe por que às vezes é tão difícil para nós as coisas? Porque engavetamos a nossa fé. Sabe por que demora mais a prova para acabar? Porque não acreditamos no Deus que todas as vezes a gente ora e chama por Ele. Porque
todas as vezes que você chora, que você clama, que você busca, em nenhum momento Ele deixou você. Em nenhum momento. Jesus, Ele não convida você para esse barco nessa manhã. Jesus fala para você, filha, eu estou e sempre estive com você nesse barco. Deixa eu agir por você, mas desde que você acredite com uma fé do tamanho de uma mostarda. A palavra de Deus também ela é muito clara, que a gente vem aprendendo isso, que a fé sem obra ela é morta. Por que enfraquecemos tanto? Porque a nossa fé também está fraca. Quanto mais Deus dá o que nós desejamos, ou o que nós pedimos, que às vezes é até milagre, coisa que é impossível de acontecer, e Deus vai lá e faz. Isso faz automaticamente que você tenha um pouco mais de fé para continuar. E aí você continua mais um pouquinho. Colocar em prática a fé faz de você uma pessoa muito mais forte. Independente do desejo que você precisa, o que você necessita, ou que você passa, independente da quantidade, do tempo que isso está ainda para acontecer e no qual ainda não aconteceu, a fé, ela continua a mesma. Mas, eu pergunto para você, você vai continuar deixando a sua fé engavetada, ou você vai usar ela? Já que eu expliquei, já que eu posicionei para você, que a fé, ela não é uma fé dizendo que tem que ser do tamanho de uma melancia, ela não precisa ser mensurada nem pesada, porque você já acredita em Jesus. Você já acredita que tem um Jesus que morreu pela sua vida. Você está parado aí hoje, nessa manhã, ouvindo a palavra de Deus. Você veio nessa manhã, saiu da sua casa, acordou cedo para vir até aqui para ouvir a palavra de Deus. Já colocou em prática a sua fé. Então determina sobre o que você quer a sua vitória. E Deus irá concretizar o que você quer. Irá dar solução aonde precisa, irá dar direção aonde precisa ter a direção, vai mudar o curso do que precisa mudar, vai acalmar a tempestade que precisa acalmar, vai curar o que precisa ser curado, e você irá testificar o nome de Deus. E aí você terá mais uma obra para contar. E mesmo se você tiver só uma obra, mesmo que nem a Mara falou, uma obra antiga, não existe obra antiga, existe toda vez que ela contar, pode ser 10 vezes a mesma coisa, milhares e outras pessoas que ainda não ouviram, ouvirão o que ela estará contando e também terão a confiança e terão uma fé no qual ainda não tiveram. A obra que Deus fez na sua vida, ou que vai fazer na sua vida, ela tem que ser sempre lembrada e contada. Não aconteceu o que você quer hoje, porque ainda não é o tempo. Se o seu desejo não bater com o desejo de Deus, as coisas não acontecem. Sabe por quê? Porque não sabemos pedir. Não sabemos falar com Deus o que queremos. Pedimos coisas erradas e Deus não faz, porque depois lá na frente, quando não deu certo, aí a gente fala, meu Deus, obrigada porque não deu certo. Não é assim que a gente faz? Obrigada, Jesus, porque eu não comprei tal coisa. Porque não era para ter comprado, senão não daria certo lá na frente. E aí o que passamos, a gente começa a ficar reclamando toda hora, porque não acontece o que você quer, porque você faz a situação maior do que o Deus que você acredita. Até quando? Até quando? O ano começou. Vamos fazer diferente? Vamos determinar para a nossa vida que vai ser diferente? Você pode dizer para o seu problema, para a sua causa, para a sua situação assim, olha, eu já ouvi, mas só que hoje eu entendi melhor ainda e vou replicar isso na minha vida. Que a fé ela é pequena do grão de mostarda, mas eu venço com esse tamanho de fé assim mesmo. Que você receba a vitória. Que você use dessa sua fé para conseguir o que você precisa, para ganhar o que você quer ganhar, para solucionar a situação que você precisa ser solucionada na sua vida. Não depende de Deus, depende de você. Porque Jesus já está com você. Ele está dizendo e está falando que nunca deixou de estar.
O barco estava aqui no meio de uma tempestade, Jesus que chamou as pessoas para dentro. Jesus já sabia que iria acontecer alguma coisa nessa trajetória. Mas nada impediu Jesus e os discípulos de chegarem do outro lado. Você quer chegar do outro lado? Está pronto para chegar? Está prontinho? Com essa fé? É com essa fé aí, é essa daí que você está pensando. É que essa pouquinha força que você acha que está tendo, é que esse chorinho que às vezes a gente chora e fala, eu não sei nem mais falar, mas estou chorando, é com esse choro aí também. É que esse glória engasgado que às vezes não sai, é com esse aleluia que às vezes você tenta falar e não sai, ou muitas vezes sai sem você perceber. É da forma que você está que você vai ter a sua vitória. É dessa forma que Jesus vai te levar para o outro lado. E quando chegar do outro lado, conte, fale e conte mais ainda quantas vezes for necessário o que Deus está fazendo com você. E aí você vai poder dizer que a sua fé vai estar aumentando a cada dia mais, porque está tendo obras sobre obras na sua vida. E junto você vai estar aprendendo com Jesus. Nas pequenas coisas você vai estar aprendendo com Jesus. Nos pequenos detalhes, Deus está renovando a sua fé nessa manhã. Nos detalhes que você menos imagina, Deus está trabalhando para você conseguir o que você quer. A palavra nessa manhã é fé. E você acabou de descobrir aonde está a sua fé. E esse ano você vai usar ela como nunca. Você vai glorificar o nome de Deus como nunca. Você vai testificar o nome de Deus como nunca você testificou na sua vida. Se você já conhecia esse seu amigo chamado Jesus, você vai ainda conhecer ele ainda muito mais. Porque a cada coisa que Deus fizer na sua vida, você vai ter mais intimidade com ele. E cada vez que você tiver mais intimidade com ele, mais vidas estarão vindo também a conhecer esse Jesus que é o seu amigo. Porque não é, às vezes, a obra que temos que contar para ajudar o próximo. Muitas das vezes é o visual, é o que Deus fez na sua vida, que a outra pessoa viu e que quer também passar e viver a mesma coisa que você. A tempestade, que foi dita hoje, ela tem que ser chamada de tempestade A tempestade que edifica. Esse é o nome correto. Você quer ter a experiência dessa tempestade que edifica? Você quer saber realmente o que Jesus fez nesse capítulo, fazendo na sua vida, de te levar para o outro lado? Experimente de Deus. Diga para Ele nessa manhã, Senhor, eu quero. Diga para Jesus nessa manhã, Jesus, eu sozinha eu sei que eu não estou conseguindo, mas eu sei que o Senhor jamais me deixou fora e nunca saiu do meu barquinho. O Senhor nunca me deixou. Muitas das vezes eu já te acordei, Senhor, e às vezes eu vi que o Senhor levantou, o Senhor agiu, e eu continuei tentando te acordar como se o Senhor não tivesse feito nada. Me perdoa, Senhor. Eu não vi o que o Senhor já tinha feito. Mas através dessa palavra, as escamas dos meus olhos caíram. Através dessa palavra, agora eu entendo exatamente o que o Senhor está dizendo de fé. Eu estou realmente disposta a fazer o uso dessa fé. Usa-me, Senhor. Usa-me. E assim que você passar por essa tempestade, você irá glorificar o nome de Deus. Mas haverá outra tempestade. E você passará também por essa outra tempestade. E isso não vai cessar. Porque se um dia cessar isso, nós não estaremos mais morando aqui nesta terra. Estaremos do lado do nosso Pai. Lá onde não há dor, não há tristeza, não há contenda, não há necessidade. Apenas um único objetivo: adorar e exaltar ao nosso Deus. Não se entristeça pelas coisas que não estão indo bem com você.
Porque é através dessas coisas que não estão indo bem que a sua fé está sendo firmada. E é através disso que está sendo feito a obra na sua vida. E aí você pode dizer a cada dia mais, eu tenho obra para contar. A minha fé está fortificada porque eu passei por tanta coisa e cheguei até aqui. Não desista. Persista a cada dia mais naquilo que você quer. E creia, somente creia, que Jesus está contigo no barco. Amém? Deixa essa palavra com as irmãs e com todos que nos ouvem, encerrando essa palavra em nome de Jesus. Deus seja louvado. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome dele. Bendito seja o nome do nosso Pai. A todas nós que estamos preparadas neste momento, estaremos fazendo o momento das ofertas. Você que Deus preparou algo em seu coração, porque como foi dito de manhã também nos recados, a obra de Deus também é necessitada de muitas coisas, né? Dentro elas também temos a nossa contribuição a fazer ao nosso Pai. Porque tudo que é dado a nós, só é dado a nós porque o nosso Pai permitiu. Amém? A você, como estamos em poucas, né? Aquelas que tiverem preparado nessa manhã, pode estar vindo à frente já para estar... só um momento. Vamos orar, né? Primeiro, vamos orar? Vamos orar para agradecer e em seguida vocês podem estar ouvindo ofertar. Amém? Pai querido, bendito seja, ó Pai, o teu santo nome. Estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, ó Pai, para agradecer a oportunidade que o Senhor nos deu, ó Pai, a cada uma dessas irmãs e também aquelas que não puderam, ó Pai, estar aqui ofertando na urna. Mas como eu sempre falo, Senhor, que não importa a espécie, de alguma maneira elas ofertaram aqui na tua casa. Aqueles que também estão nos assistindo também ofertaram, Senhor, nesta manhã na tua casa. Peço que o Senhor transborde a cada um de nós, ó Pai, a sua unção especial, a sua unção dobrada e transbordante sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Podei-vos vir a ofertar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem mais alguma coisa, irmã Mara? Acho que é só. Tem que encerrar mesmo? Tá bom. O irmão Bruno falou que tem. O irmão Bruno falou aqui para mim, tem. Irmão Bruno, não quero. Nós queremos ficar mais pertinho. Mas não, a gente também tem que encerrar para tudo em honra e glória do Senhor Jesus. Não fiquem tristes, se Deus quiser, final de semana que vem estaremos aqui, mais uma vez, honrando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Quero só, antes da nossa oração do Pai Nosso, só falar algo rapidamente com as irmãs e com quem nos assiste. Seja qual for a sua ação, seja qual for a sua atitude de obra ou de ação, faça. Não pense se ela é pequena ou se ela é grande, faça. Compartilho duas coisas com vocês nessa manhã. Uma, eu sempre tenho o hábito de receber muitas mensagens no meu zap, de muitas irmãs, de muitos irmãos, mensagens de ânimo, mensagens de palavra de Deus, algumas coisas que as pessoas de alguma forma sentem e Deus põe meu nome no coração dessas pessoas me mandam mensagem. E essas mensagens vêm me edificando a cada dia. Da mesma forma, tem algumas pessoas que eu também faço esse retorno, mando sempre algumas mensagens que Deus põe no meu coração. Um dia, eu mandando todas essas mensagens, eu comentando com uma amiga minha do trabalho, que trabalha em outro lugar, amiga de muito tempo de serviço, mandei uma mensagem para ela e percebi que a resposta dela foi um pouco curta. Aí eu pensei comigo, Senhor, deve estar acontecendo alguma coisa, mas amém. Orei um pouquinho ali por ela na minha casa e deixei passar. Passou uns dias depois, acho que umas 2, 3 semanas, ela me manda mensagem, falando um áudio, dizendo para eu ouvir esse áudio apenas quando eu estivesse mais tranquila. Um áudio um pouco longo. Aí, no momento que eu estava tranquila na minha casa, eu ouvi o áudio dela que dizia da seguinte forma. Ela contava para mim que o casamento dela estava acabado. Ela contou para mim que o casamento dela, por alguma situação, ela não estava mais com o seu esposo. E que ela estava já em uma situação muito difícil, que ela achou melhor se separar, e ela tem 2 filhas.
E aí ela falou assim para mim que nesse momento de separação, que era mais de uns meses, eu não me recordo agora se eram 6 meses já ou 8 meses, ela falava para mim assim que o que edificava ou o que dava direção para a decisão do casamento dela eram as mensagens que eu mandava. E toda vez que ela pediu uma resposta para Deus, e olha que ela não estou aqui para pregar placa de igreja, mas ela não é uma evangélica, ela é uma pessoa católica, mas eu sempre falei com ela que nós falamos de Deus, do único e verdadeiro Deus, sem placa de igreja. Eu e ela sempre falávamos das missões, das obras que Deus fazia na minha vida e na dela, sempre deixando Deus em primeiro lugar. E nesse momento ela falou assim, toda vez que eu pedi uma resposta sobre o meu casamento, você vinha com uma mensagem. Toda vez que eu ia tomar uma decisão definitiva, você mandava outra mensagem. E aí eu via que era a resposta de Deus para a minha vida. E aí no áudio que ela passou para mim, ela finalizou dizendo que o casamento dela, ela voltou com o seu esposo, ela restaurou o casamento dela, a partir de uma conversa que ela teve com o esposo dela, ele também concordou. E hoje ela mora em um outro lugar que ela sonhava em morar, em uma outra casa. Ela saiu de onde ela estava, ela tem uma casa própria que ela não tinha, e hoje ela tem. E disse ali para mim que continuasse com as mensagens, que Deus era comigo. Conto isso para vocês para dizer da seguinte forma, que é nas pequenas ações que Deus trabalha. Eu mal sabia o que Deus fazia em relação às ações de algumas mensagens enviadas. Mas eu não preciso saber, porque quem precisa fazer e agir é o Senhor, aquela pessoa que precisa. Aí eu disse para ela, honra e glória o nome de Deus. E ali pela primeira vez eu ouvi ela dizer a seguinte frase no áudio. Kátia, eu lembrei de você quando você falou assim para mim, tudo é para honra e glória do Senhor. E agora eu digo para você, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu glorifiquei o nome de Deus. Porque ela entendeu que não era eu, mas era sim Deus sobre a vida dela. E mais uma vez o inimigo perdeu. Mais uma vez ele caiu por terra. Mais uma vez um casamento foi restaurado através de uma mensagem. Através de uma mensagem diária escrita, não era nem áudio encaminhado. Você viu como Deus trabalha na vida da gente? Você viu que a fé, independente de como que é, você tem que sentir no coração e fazer, o resto é com Deus? É desta forma. Haja, faça. Um outro momento também que eu fecho com vocês é da seguinte situação que aconteceu comigo. Estava orando aqui numa segunda-feira, junto com a minha filha sempre começou a vir com a gente. E eu orando, e de um certo momento eu senti um desejo de abraçar minha filha. Só que eu falei assim, abraçar minha filha, eu sempre abraço a minha filha, né? Filha a gente abraça o tempo todo, não precisa ter tempo, nem dia, nem data, a gente abraça. E eu falava assim, mas abraçar minha filha? Eu pensava no coração assim, quando menos eu imaginei, que eu olhei para ela, eu já estava abraçando a minha filha. É difícil explicar, ou vocês entenderam, que era como se fosse um imã que nos uniu. Porque o sentimento que eu estava com ela naquele momento não era um sentimento de mãe. Era um sentimento diferente, eu não sabia explicar. Hoje eu consigo falar assim, mas naquele momento, na minha cabeça veio aquele sentimento assim, mas abraçar ela, Senhor, eu sempre abraço a minha filha. Num primeiro momento eu não queria abraçar ela, assim, não por não querer, mas eu achava que eu estava fazendo algo que não teria significado. Passou ali uma semana, em uma conversa minha com ela, ela chegou em mim e falou assim, mãe, lembra daquela segunda que você me abraçou? Eu falei, lembro, filha, lembro sim. Aquele dia eu estava orando para Deus assim, Senhor, o Senhor não me ouve? Senhor, o Senhor não está comigo? Senhor, por que eu estou tão distante do Senhor? Por que eu vou para a igreja, mas eu não sinto a sua presença? A minha filha é adolescente. E aí, quando eu abracei minha filha, eu falei assim, a primeira coisa para ela, falei, filha, Deus ouve a sua oração. Filha, Deus ouviu a sua oração de hoje. E aí ela chorou, eu não entendi naquele momento o choro. Mas deixei ela chorar, chorei junto com ela, porque eu nem sabia o que eu estava fazendo naquele momento, eu achava que era só um abraço, ou eu falei sem falar. Mas quando ela me posicionou, depois de uma semana, o que Deus tinha feito com ela, eu glorifiquei o nome de Deus, e mais uma vez eu continuo glorificando ainda mais, que é nas pequenas atitudes. Deixa Deus te levar.
Deixa Deus te guiar. Não tenha medo. Não tenha medo de fazer. Faça. E aí eu conversei com ela, nós oramos juntas, eu dei glória a Deus, e ela viu que realmente Deus é na vida dela. Ali Deus respondeu através da minha boca, que mal eu imaginava. Porque é difícil quando você recebe uma resposta por um parente. É muito mais fácil Deus falar através de uma pessoa que não te conhece dentro da tua própria casa. Porque dentro da tua própria casa, todo mundo olha seus defeitos muito mais do que as pessoas que estão de fora. Ser testemunho dentro de casa é muito mais difícil do que você ser um testemunho do lado de fora. E ali, mais uma vez, nós duas fomos unidas por Deus. Mais uma vez, o Senhor fez uma obra dentro da minha casa. E mais uma vez, eu glorifiquei o nome de Deus. Amém? Fecho com as irmãs isso, desculpa pelo tempo, mas eu tenho certeza que foi mais uma vez o Senhor aí, trabalhando o seu coração, trabalhando o meu coração e o de vocês, em relação que Deus sempre, sempre está comigo e com você. Amém? Vamos orar o Pai Nosso, não esquecendo aqui que as orações, os pedidos de orações que vocês colocaram na live, todos foram anotados, estão aqui em nossas mãos. Assim que terminar o culto, estaremos também apresentando ao nome do Senhor Jesus, tá bom? E contamos com vocês em breve para estar conosco aqui também nos cultos presenciais, tá bom? Estaremos orando o Pai Nosso, encerrando o culto em nome do Senhor Jesus, amém? Bem forte, tá bom? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Espírito Santo de Deus e a comunhão que está no nosso meio continue conosco hoje